Uma boa noite a você, meu irmão, uma boa noite a você, meu amigo. Queremos agradecer a Deus, a você que está conosco também nas redes sociais, nos acompanhando através dos nossos cultos. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, de uma forma toda especial. Nós temos um texto bíblico para leitura e breve meditação nesta noite, que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 9 a 12, onde leremos na Nova Versão Internacional. O texto nos diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu e inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram o jovem vivo, o que muito os consolou. Nós estaremos usando este texto bíblico para falarmos sobre o tema O Jovem na Janela, aproveitando também o mês de agosto, quando os assuntos focados estarão voltados para o adolescente, para o jovem, e serão assuntos muito importantes que tenho a certeza absoluta falará ao seu coração. O tema, portanto, é O Jovem na Janela. O episódio lido aconteceu na cidade de Troade, onde o apóstolo Paulo, voltando de uma viagem que havia feito pela região da Macedônia, permaneceu 7 dias. Reunido o povo, no primeiro dia da semana, o apóstolo Paulo começou a pregar. Não temos a informação de quantas pessoas havia naquele lugar, mas o fato de o texto dizer que muitas luzes estavam acesas também nos dá luz para entendermos que muita gente estava reunida ali naquele culto de celebração. Eles estavam em um prédio que no mínimo tinha 3 andares. E neste dia, o apóstolo Paulo falou muito. Seu discurso dividiu-se em 2 partes. A primeira parte, até a meia-noite, onde houve o acidente com o rapaz. E a segunda parte, da meia-noite até o amanhecer. Tudo estava indo muito bem, até que um jovem chamado Eutico adormeceu na janela e caiu do terceiro andar. A queda foi fatal, levando o rapaz à morte. Eu posso, portanto, imaginar o tumulto, a correria, as pessoas apavoradas, preocupadas, o choro e as aflições que todos vivemos em um momento como esse. O apóstolo Paulo correu até onde o rapaz estava e, diz o texto bíblico, se inclinou sobre o rapaz. Claramente, nós acreditamos que ele fez uma oração pedindo a Deus misericórdia, abraçou o rapaz e disse: ele está vivo. Ou seja, o que eles presenciaram ali, naquele momento de celebração, de culto, de adoração, foi um milagre. Mas o que podemos aprender com esse jovem na janela? Aprendemos 4 lições muito importantes para a nossa vida. Primeira lição: aprendemos que janela é um lugar perigoso. O jovem na janela sempre estará correndo risco, porque a janela é este lugar perigoso. Da janela se pode cair. Tenta, por exemplo, sentar-se em uma janela e se permita a um cochilo, a um sono, ainda que seja leve. A janela está muito mais para o lado de fora do que para o lado de dentro. Quem está em uma janela geralmente está distraído com a vida, com as coisas, com tudo ao seu redor. A janela não oferece segurança, principalmente quando se está no terceiro andar ou em andares ainda mais superiores. Todo jovem que se acomoda na janela está correndo um sério risco de queda.
Esse tipo de jovem que fica na janela representa exatamente o contrário do que encontramos como o caminho da bênção descrito lá no Salmo 1, quando diz: bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Pelo contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O jovem que está na janela, portanto, é propenso a enxergar caminhos que lhe parecem bons, mas, como diz a própria palavra, o fim desses caminhos geralmente são caminhos de morte. Precisamos estar, portanto, em constante alerta, porque nem sempre teremos um apóstolo Paulo para inclinar-se sobre nós, fazer uma oração a Deus e um milagre acontecer em nossa vida após uma queda. O que mais podemos aprender com o jovem na janela? A segunda lição é que nós aprendemos que janela não é nem dentro e nem fora. A pior coisa que pode acontecer a qualquer ser humano, a qualquer jovem, adolescente, adulto, mas principalmente a você, jovem, é não estar nem dentro e nem fora. O jovem que está na janela pode representar aqueles que ainda não se definiram com relação a Deus, à sua vontade, ao seu querer. Em Apocalipse temos um alerta muito interessante do Senhor Jesus à igreja de Laodiceia. O Senhor Jesus diz àquela igreja: conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Tudo que falamos até agora está ligado ao sentido alegórico. Mas hoje nós temos, por exemplo, aqueles que se denominam sem igreja. Por uma série de motivos, preferem estar distantes da comunhão da sua igreja para ficarem na janela, correndo o perigo de caírem para nunca mais terem condições de se levantarem, porque a morte espiritual é muito certa para aqueles que duvidam, para aqueles que não se acertam, para aqueles que ainda não têm convicção do seu relacionamento com Deus. E neste ponto, devido à pandemia e ao isolamento social, muitos de nós estão chorando de saudades, porque até agora estamos nos reunindo de forma virtual, enquanto que outros têm aproveitado este tempo para, infelizmente, ficarem distantes. Não se preocuparem muito com esta comunhão, com este relacionamento entre nós e Deus, a unidade da igreja. Esses são aqueles que estão na janela. O que mais podemos aprender com o jovem na janela? Terceiro lugar, podemos aprender que janela é o lugar mais distante. O jovem na janela pode representar o ser descompromissado. Quando as pessoas não querem fazer nada ou não têm muito o que fazer, ficam distantes, na janela. Nunca devemos nos esquecer que nós fomos salvos para servir. Nós somos chamados para o reino de Deus, para a glória de Deus e para servir a Deus e auxiliar pessoas a encontrarem o caminho de volta para Deus. O distanciamento sempre será um prejuízo pessoal e, ao mesmo tempo, coletivo. Certa feita, em uma avaliação presencial, na sala de aula, a professora se dirigiu a mim e me disse: você apareceu, mas você deveria ter contribuído muito mais com a aula. Isso seria muito importante para você e para toda a classe. Ela estava absolutamente certa.
eu estava distante naquele dia, eu estava como que na janela. E a última lição que aprendemos com o jovem na janela aprendemos que o ponto de vista é muito importante. E aqui nós temos o diferencial. Aqui nós temos o ponto culminante da mudança. Aquele jovem na janela pode ter se acomodado ali naquele lugar, porque, vejam meus irmãos, pode ter acordado de madrugada naquele dia, trabalhou o dia todo, e quando chegou em casa, ouviu que haveria culto e que Paulo estaria pregando naquele culto. Vejam que é uma sugestão. Mesmo sabendo que o culto poderia se prolongar muito, ele tomou um banho e correu para o local da reunião, chegou um pouco atrasado, viu que tinha muita gente aglomerada naquele lugar e que o único lugar que ele podia ficar seria próximo à janela. Mas mesmo próximo à janela, havia muita gente ali naquele lugar e ele não achou outro lugar senão subir a janela, encostar-se, ajeitar-se e ouvir o que estava acontecendo. Não somente ouvir, mas ver o que estava acontecendo ali. Sem sombra de dúvidas, ele se esforçou ao máximo para permanecer acordado, mas o cansaço do dia tomou conta do seu corpo. Talvez, adormecendo, pouco depois tenha se assustado com uma entonação de voz um pouco mais forte do apóstolo Paulo e acordando como de um salto, assustado, caiu da janela. No final das contas, meus irmãos e amigos, nós poderíamos sim conjecturar que aquele jovem que estava na janela, e repito, tudo depende do ponto de vista, foi o mais bem-aventurado naquele culto. Porque poucas pessoas na história deste mundo morreram e voltaram a viver. Este jovem na janela teria, portanto, daqui para frente, uma maravilhosa, uma extraordinária história para contar aos seus filhos e aos seus netos e a bisnetos. Ele não estava naquele culto deslocado. Ele não estava naquele culto desinteressado. Ele só estava querendo se juntar aos demais irmãos para celebrarem juntos com eles tudo o que havia recebido de Deus naquele dia e durante toda a sua vida até aquele momento, professando fé naquele que tudo provê, o Senhor Jesus. Eu não sei de que lado da janela você está, meu amigo, jovem, adolescente, adulto, seja quem você for. Mas tenho todo o desejo em meu coração e a minha esperança é que você esteja do lado de dentro da janela. Seguro, protegido, guardado, muito interessado nas coisas relacionadas ao reino de Deus, à vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu sinceramente espero que você esteja sendo contado como esta última lição que nós aprendemos. Tudo depende do ponto de vista. Nós temos 3 lições negativas neste texto que nos levam a olhar para aquele jovem e ver realmente que ele estava do lado de fora, desinteressado, despreocupado. Seu coração vazio, distante do sentimento da presença de Deus. Mas eu também posso fazer uso do ponto de vista de que aquele jovem realmente acordou pela manhã, foi trabalhar, cansou-se, voltando para casa, entendeu que haveria culto, banhou-se, foi para este culto de adoração, encontrou lugar entre as pessoas, entre os irmãos, ainda que naquela aglomeração, sentou-se na janela, foi dominado pelo cansaço do trabalho do dia, mas lá estava para adorar a Deus. E ali
a sua vida foi transformada. Diz o final do texto que todos se alegraram e levaram aquele jovem vivo para a sua casa. O Senhor Jesus disse certa feita: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A minha esperança, a minha vontade, a minha oração é que você ouça isso do teu Senhor ao final da sua vida e quando você chegar na eternidade por fim. Entra na alegria do teu Senhor, porque você foi fiel no pouco, ainda que cansado, ainda que tenha trabalhado o dia todo, ainda que tenha vivenciado tantas coisas durante o dia, ou naquela semana, ou naquele mês, por que não dizer, nos últimos anos. Mas agora, na presença de Deus, você se entrega, você quer ouvir a sua voz, você quer se dedicar a Ele, você quer que a vontade dEle se cumpra na sua vida. E isto é aquilo que é mais importante para você neste momento. Portanto, a minha esperança é que você se volte para o Senhor. É que você ouça a sua voz. É que você esteja na janela. Ainda que lá estiver, o seu coração esteja no Senhor. Mas tome cuidado. Não se permita ao desleixo, à despreocupação, ao descompromisso. Volte-se para o Senhor Jesus e viva para Ele. Quero te convidar à oração neste momento. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus e que você cresça na presença do Senhor. Deus amado e Deus bendito, te louvamos por este dia, te louvamos por este momento estarmos juntos. Que o teu poder nos envolva. Ó Deus, que a tua mão de poder nos conduza e que a nossa vida seja uma vida em que venhamos a te louvar, a te exaltar, mesmo com tantas coisas acontecendo ao nosso redor, mesmo com o nosso cansaço, mesmo, ó Deus, com tudo aquilo que poderia causar algum tipo de dificuldade em nosso relacionamento com o Senhor, em nosso momento de culto coletivo, culto de adoração. Aqui estamos. Te louvamos por isso e peço a Deus que os meus irmãos tenham da parte do Senhor a bênção da alegria de estarem sempre dispostos a buscarem o teu querer em suas próprias vidas. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Se você estiver na janela, despreocupado com a sua vida com Deus, desça da janela, eleve uma oração ao Senhor e entregue a sua vida a Ele. Ele vai te conduzir, Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.